Seja muito bem-vindo à Semana Dev na Gringa. O meu nome é Lucas, eu sou programador e consultor de LinkedIn, trabalho para as empresas gringas desde 2021 e hoje eu tô aqui para te mostrar o oceano de oportunidades que você tem no mercado de exterior e como que você vai chegar lá. Nesse evento você vai descobrir como conquistar a sua vaga no exterior ganhando $5 mil por mês, ou se você quiser converter para o real, dá em torno de R$25 mil por mês trabalhando remotamente aqui do Brasil. Isso mesmo que você nunca tenha olhado para essa oportunidade, independente se você já viu amigos seus trabalhando lá para fora, morre de vontade de saber como que isso acontece, só que não faz ideia como isso é possível para você. Independente se você for júnior, pleno, sênior, se não for fluente no inglês, acha que precisa ter anos de experiência em uma empresa brasileira, ou até mesmo você que já tentou várias vezes pegar a sua vaga e não conseguiu. Fica aqui comigo que você vai entender como pegar essas oportunidades. E até o final do evento, seguindo tudo que eu vou te apresentar aqui, as chances são absurdamente grandes de você já sair dessa semana com a sua entrevista marcada e, aliás, alguns de vocês vão até sair com um emprego daqui já, executando todo o passo a passo que eu vou te passar em cada aula. Eu sei que de cara você pode pensar, Lucas, isso é impossível, não tem como. E eu super entendo. Às vezes você não recebe propostas aqui no Brasil, imagina de empresas gringas. Hoje o que eu mais vejo é programadores reclamando que o LinkedIn não me ajuda, que o mercado tá inflado. Só que eu não estaria aqui te falando tudo isso se eu mesmo não tivesse atingido esse resultado. E hoje eu vou abrir a caixa de Pandora e te mostrar como que eu cheguei nas empresas gringas e como que você vai fazer o mesmo durante toda essa semana. Empresas essas que eu trabalhei e trabalho desde 2021, inclusive eu vou abrir o meu salário, quanto que eu entrei ganhando na gringa, tudo isso pra você. Eu sabia que existiam programadores conquistando vagas em empresas de fora e eu me perguntava principalmente se eu seria capaz de conseguir um dia essas vagas também. Eu pensava na época, cara, será que um cara como eu, totalmente inseguro, poderia conquistar uma vaga no exterior? Eu não era nenhum gênio na programação, nem tinha o inglês tão bom assim. Na real, quando eu precisava do inglês, quando eu precisava ali falar, eu mais travava do que falava. Eu não tinha muita experiência com programação e muito menos tinha trabalhado em alguma empresa aqui no Brasil. Quem dirá com empresas do exterior. Mas uma coisa era certa, eu não queria mais continuar com a vida que eu tinha. Eu queria mais. Eu quebrei muito a cabeça, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei e foram mais de 80 entrevistas internacionais, muito esforço, muitos dias sem dormir principalmente, vários nãos, várias entrevistas sem resposta alguma, mas apesar de todo o esforço, eu peguei a minha vaga gringa, ganhando um salário médio de $5 mil por mês e hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu tenho a liberdade financeira, hoje eu tenho liberdade de tempo e hoje eu tenho principalmente a liberdade geográfica. Eu posso cuidar de mim, da minha família, eu posso comprar as coisas que eu tenho vontade, um PlayStation 5, um MacBook, sem me preocupar muito com o preço principalmente. Literalmente, hoje eu tô vivendo e não sobrevivendo. E agora você pode me dizer, Lucas, mas você deu sorte, você conseguiu, mas por algum motivo eu não consigo. E cara, vai por mim, eu totalmente te entendo. Isso parece ser distante demais, mas fica aqui comigo. Não olha apenas para os meus resultados. Olha também os resultados de programadores, assim como você, que aplicaram esse método que eu apliquei e eu tô te ensinando aqui nesse evento. Uma média, fala apenas para os 5 mil por mês, né? Eu consegui dos 9 mil lá bruto, né? Tava ganhando antes para 24, em reais, né? No caso. Para a conversão atual do dólar. É uma diferença aí, assim, abismal, assim, gigante. Eu consegui minha vaga na gringa. Antes dava entre 10 a 11 mil e hoje, do último mês, foi 28. Então, antes eu tava ganhando, acho que em torno de 2.400, R$2.000. E agora eu dei um pequeno salto para 9 mil, um salto bem legal, na verdade, né? Cara, antes eu estava ganhando na faixa de uns 9,5 CLT. Aí, como eu falei, eu chutei alto, eu pedi $5.500. Então foi esse o valor que eu consegui fechar lá com eles. Cara, é bizarro, né? É bizarro, porque uma hora você acredita que nunca vai acontecer e quando acontece, você, pô, já? Aí é meio que isso, né? Quando vê a oportunidade chegar, você meio que fica desacreditado, né, mano? Pô, antes era miséria, né? Tinha um contrato só que eu tinha com uma empresa, 750. Cara, então, é um contrato PJ, né? Acredito que dure bastante. E 10 mil PJ. 10 vezes mais, cara.
tu tá lá de boa, mexendo no LinkedIn, ou nem me entrando nele, você recebe uma notificação. A Tech Recruiters, o invite, e aí quando você vai ver o invite, tá com uma mensagenzinha. Olá, queremos fazer uma proposta de $200 mil pra você anular. Você nunca recebeu isso, né? Era isso que tava faltando, realmente. Mudou muita coisa. E quando eu digo que você pode, é porque você pode mesmo. Mesmo se você estiver ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto, mesmo se você não sabe por onde começar, se você tá migrando de carreira, se você tá desempregado, se você acha que não tem tanta experiência para conseguir esse tipo de oportunidade e nem se você acha que você não tem um inglês fluente. Cara, você consegue. Só que no fundo eu trago essas histórias porque não é apenas sobre o dinheiro. A vaga do exterior, ela traz liberdade, ela traz dignidade, ela traz reconhecimento e você principalmente nunca mais vai precisar ficar se privando de viajar, conhecer novos lugares, de comprar alguma coisa que você quer muito ou até mesmo de jantar fora, uma coisa que parece básica, mas muita gente não faz porque não tem condição. Você nunca mais vai ficar trabalhando em um emprego que você não gosta e nunca mais principalmente vai ficar desesperado porque tá desempregado e não consegue passar em uma vaga, não tem um plano B. Você não vai se tornar refém do sistema e das vagas. Depois dessa semana, é você que vai ditar as suas próprias regras e escolher o rumo da sua carreira, do seu futuro. Você vai ter opções, você vai ter outros caminhos. E para mim, o mais importante de tudo, quando a minha família precisar da minha ajuda, cara, eu vou ter condições de ajudar. Eu vou ter um dinheiro ali para chegar junto, para estar presente. Eu vou ter condições de cuidar das pessoas que eu amo e tudo isso, a vaga do exterior e o salário em dólar, principalmente convertido aqui pro real, que me proporcionou ter essas condições de hoje. Agora, eu queria que você parasse um minuto e imaginasse você recebendo uma mensagem ou um e-mail de um recrutador te dando os parabéns, que você conseguiu conquistar a sua vaga de programador naquela empresa internacional que você tanto desejou, que agora daqui pra frente seu salário vai ser ali 2, 3, 4, 5 mil dólares por mês. Pensa aí, quanto que a sua vida seria melhor com isso? Eu tenho certeza que você se sentiria mais valorizado, mais realizado estando em um trabalho que você gosta, um trabalho com possibilidade de crescimento profissional, além de ter um salário em dólar que te ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, morar numa casa melhor, ter um horário flexível, podendo ir na academia, o horário que você escolher, podendo viajar, principalmente se você gosta de viajar, cara, uma terça, uma quarta, uma quinta ali, sem ter que te afetar muito nas suas finanças ou que você tenha que bater ponto e ter muito mais poder de compra, realizando principalmente todos os sonhos com uma vaga de programação internacional. Mas olha só, conseguir um trabalho em uma empresa do exterior, eu preciso te falar logo aqui no começo, não é mágica, e sim uma jornada. E para você percorrer essa jornada existe um caminho e existe um método. Você precisa saber aproveitar as oportunidades. E muito mais do que aproveitar é saber alavancar cada vez mais a sua carreira até alcançar a sua vaga no exterior. Mas para isso funcionar, eu preciso te falar o que esse método é e como ele surgiu. Em 2017, eu comecei a minha carreira na tecnologia como analista de suporte de TI. Recebi um salário ali na época de R$1.200 por mês. E cara, era um trabalho onde eu tinha que atender as ligações aí de vários clientes e resolver os problemas dos computadores deles. Tudo por telefone, principalmente tudo remotamente. Além disso, eu tinha acabado de entrar no curso de sistemas de informação em uma faculdade aqui da cidade que eu moro e eu tava procurando algum trabalho mais específico na área de programação. Cara, ninguém merece ficar perguntando o dia todo se o cliente já viu se o computador estava fora da tomada ou se ele poderia testar o modem para ver se voltava a internet. E o pior é que geralmente voltava. A parada é que eu tinha grandes sonhos e provavelmente você também, senão você não estaria aqui investindo tempo na sua carreira. Mas no fundo tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu sentia que eu não pertencia à mesma rotina dos meus colegas de trabalho. Eu sentia que eu podia mais, sabe? Embora o meu trabalho fosse estável e com condições de ser promovido e ganhar um pouco melhor no futuro, podendo ter até algumas oportunidades de crescimento na carreira, cara, eu queria mais. E sabe aquela sensação de você chegar na empresa, sentar na cadeira, olhar à sua volta e sentir que você não faz parte daquele lugar, que você tá se colocando em algo muito menor do que você poderia realmente conquistar, que você é muito mais do que aquilo e que você realmente pode mais? E deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. Muitas vezes vêm amigos e até familiares dar pitacos na sua vida e acabam sugando um pouco do seu sonho. Não deixe isso acontecer, porque eu sei que você pode. E não só sei,
sei como eu vou provar pra você durante esse evento. Então fica até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Na época eu tinha no meu coração que eu queria muito trabalhar para uma empresa estrangeira e ganhar em dólar, euro ou libra. E quando eu compartilhava esse desejo com meus colegas, eles davam risada, cara, debochavam de mim. Já riram de você, principalmente, quando você falou alguma coisa séria? Cara, machuca, dói. E pra piorar, eu ouvia palavras como: Lucas, cara, baixa um pouco tua bola, tu tá viajando. Sonha um pouco mais baixo aí. E na boa, sendo muito sincero com você aqui, eu me sentia no meio de pessoas que sugavam a minha energia. E cara, sugadores de energia é o que mais tem por aí. Então se você também tá passando por essa situação, vai uma dica. Cara, você precisa sair dessa situação o mais rápido possível. E cara, o que realmente me incomodava não era só isso. Eu tinha colegas que estavam há muito mais tempo nessa empresa com o mesmo salário que o meu. Pessoas que estavam ali há 5, 10 anos ganhando R$1.200 por mês e se sentiam confortáveis nessa situação. E na boa, sendo bem sincero, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Só que eu não queria ter esse tipo de resultado na minha vida. Eu já sabia que eu não era nenhum gênio da programação, mas eu tinha certeza que eu poderia conquistar alguma coisa muito melhor do que aquilo. Definitivamente, eu não queria aquela vida para sempre. Eu decidi ali mudar, dar um passo a mais. Depois de quase um ano trabalhando nessa empresa, eu recebi uma oferta para trabalhar em uma bolsa na universidade e, pasmem, por um salário de R$390. Cara, era 1/3 do meu salário consertando o computador remotamente por telefone. Era uma decisão muito arriscada, mas eu aceitei principalmente porque eu enxerguei uma oportunidade de trabalhar direto com programação, tá ali no meu dia a dia. Mas como eu tava ganhando muito pouco e você sabe que as contas vêm, eu comecei a procurar em paralelo com o estágio um trabalho como júnior. Eu fiquei sabendo que as vagas de júnior pagavam entre R$1.500 e R$2.000 por mês e eu pensei, cara, por que não? Assim eu consigo pelo menos complementar a minha renda. E foi aí que eu comecei a bater a cara na parede. Na boa, eu enfrentei várias dificuldades para encontrar o meu emprego na área. Me candidatei para várias vagas. Eu vi a descrição das vagas, só que eu não me encaixava nos requisitos delas. E aquelas que eu me encaixava, eu nem recebia resposta. Todo dia eu abria o meu e-mail e tava lá, nada. Cara, tem coisa pior do que você sentar na frente do computador toda manhã, torcendo para que chegue alguma proposta, e aí você olha em tudo que é a plataforma e percebe que não tem nada, que você não recebeu nada, absolutamente nenhum feedback, nenhuma negativa sequer, nada. Ou quando chega algo, é aquela vaga totalmente incompatível e sem sentido. Por exemplo, você trabalha com React, vê a notificação da proposta, vai todo animado lá ler a proposta, abre ela e é de Java. Porque o recrutador achou que JavaScript era Java. Não foi nenhuma, nem duas vezes que aconteceu isso comigo. Cara, que sensação horrível. E se você tá passando por isso, eu entendo a sua frustração, porque eu já estive aí no seu lugar. Mas como todo programador sabe, cara, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ainda trabalhando na bolsa, chegou um dia que me chamaram na sala de reuniões da diretoria. Na época da bolsa, eu trabalhava com o setor de licenciaturas e a minha chefe me chamou: Lucas, vem cá um instantinho que a gente aqui da direção precisa ter uma conversa com você. Cara, eu cheguei lá na sala, tava a minha chefe e os outros coordenadores, todo mundo sentado. E aí, já bate aquele gelo, né? Caraca, fiz alguma besteira. Subi um deploy pra produção que não era pra subir. Quebrei tudo. Sentei lá e o pessoal foi bem direto. Falaram que o governo tinha cortado a verba das bolsas e, se eu quisesse continuar dali pra frente, teria que ser como voluntário. Em outras palavras, o dinheiro que já era pouco foi pra zero. Só pra você ter noção, meu super saldo bancário naquela época era de aproximadamente R$25. Meu mundo veio abaixo, cara. Eu já não tinha muito dinheiro e a partir daquele momento eu não tinha mais nada. Eu tava muito desmotivado e totalmente desesperado. E quem passa ou tá passando dificuldade financeira sabe do que eu tô falando. Mas teve um momento específico que na época eu considerava a minha pior maldição. O pior perrengue que eu já tinha passado. Isso me sacudiu tanto, me incomodou tanto, que por muito tempo eu não contei isso pra ninguém. Porque principalmente eu tinha uma vergonha absurda de falar disso. Mas hoje
hoje, quando eu penso nessa situação e principalmente olho pra trás, eu percebo que na verdade esse fato ele não foi uma maldição, e sim uma bênção. Cara, virou minha carreira e virou a chave pra mim. Um dia eu saí pra andar com a minha namorada, conversar, dar uma volta pra esparecer, normal. E aí tava um sol absurdo no dia. Quem é do Rio sabe, daquele que só de olhar de longe você já começa a suar. Definitivamente eu não sei o que me deu na cabeça de andar com ela naquele dia, mas cara, graças a Deus aquilo aconteceu. A gente tava conversando e no meio da caminhada ela me falou que ela tava com muita sede. Naquele momento a gente tava passando na frente de um barzinho e aí eu não pensei duas vezes, eu entrei pra comprar uma água pra ela. Eu pedi a água, o atendente se virou pra pegar e falou que custava R$3. Eu coloquei a mão no meu bolso, puxei um monte de moeda e literalmente eu tava contando as moedas pra juntar R$3 pra comprar uma garrafinha de água. Que situação horrível. Pra mim, por muito tempo, isso foi um período de muita dor. Acabar relembrando essa cena, só que aquele momento ele foi importante pra mim, porque esse foi um momento do basta, do chega. Naquele momento no bar, eu olhei pra aquele monte de moeda pra comprar uma água e eu pensei, cara, definitivamente eu preciso mudar a minha vida. Eu não vou mais aceitar isso. Eu decidi, a partir daquele momento, que eu ia fazer dar certo. Então não tinha outra opção. Não existia plano B. Eu decidi entrar em contato com desenvolvedores que já trabalhavam para empresas do exterior na época e que recebiam propostas frequentemente, mas cara, nenhum deles conseguia me explicar o real motivo que ajudou eles a atraírem os recrutadores. Foi então que eu comecei a entrar em contato com alguns recrutadores de TI. E aí eu expliquei minha situação e do propósito que eu tinha, que era chegar em uma empresa de fora e alcançar uma vaga internacional. Eles me deram algumas dicas de como explorar mais o meu perfil profissional, mas sendo bem sincero, não foi nada que tenha me ajudado tanto assim. Daí então eu comecei a virar noite e dia estudando sobre essa parada e cara, eu fiquei simplesmente aficionado em toda essa parada de receber propostas. Como que os recrutadores buscam um candidato? Como que o algoritmo ele funciona? Como me vender para um recrutador? Cara, eu fui atrás de toda a informação possível sobre isso. Eu queria entender o processo, nem que eu precisasse deixar de comer, mas eu queria uma solução. Eu queria sair daquela situação. Na boa, nessa época eu era tão focado que eu separava uma série de, sei lá, uns 30 perfis por semana, perfis que davam realmente certos e que eu sabia que recebiam propostas internacionais, e aí eu ficava estudando tudo que eles tinham em comum. Cara, eu tava maluco com isso. E aí eu peguei tudo isso e apliquei no meu perfil, seguindo à risca tudo que eu tava estudando e as centenas de perfis que eu continuava analisando. Estruturei todo o meu perfil com um método certo, além de aplicar as palavras-chave certas, eu comecei a postar os projetos pessoais que eu estava fazendo e qualquer atualização nova que eu fazia em um projeto novo. Eu gravava a tela e fazia o quê? Postava. Como eu não tinha experiência como programador contratado em uma empresa, cara, eu precisava encontrar uma forma de ser atrativo para esses recrutadores. E foi aí que depois de algumas semanas eu comecei a ser anotado e as portas começaram a se abrir. Começou a acumular entrevistas e eu comecei a receber visitas de recrutadores no meu perfil. Aí eu me dei conta de uma parada muito importante, que se eu investisse mais tempo em como hackear o algoritmo do LinkedIn, em como me vender da forma correta, eu não precisaria mais ir atrás das vagas, não precisaria mais procurar as vagas. Elas chegariam até mim e eu começaria a selecionar somente as que faziam sentido. Cara, aquilo pra mim foi mágico. Sabe por quê? Pensa comigo. Um júnior começa a receber todas essas propostas e consegue ser notado pelo mercado. Não parece ser normal, mas acredita, esse foi o meu novo normal. Assim como é para dezenas de pessoas que utilizam esse mesmo método e me mandam relatos semanalmente. Nessa época eu já tinha saído da bolsa da faculdade e entrado como júnior em uma empresa. Apesar de estar iniciando na carreira, eu sabia que eu precisava estudar, buscar informação, eu precisava desenvolver mais habilidades para crescer ali no mercado. Para acelerar todo esse processo, eu postava todas as tarefas e atividades novas que eu fazia lá na empresa, lá dentro do meu LinkedIn. E aí isso me ajudou a crescer a minha visibilidade e a chamar a atenção de ainda mais recrutadores. Com o meu perfil cada vez mais atraente para as empresas, para você ter uma noção de como que isso funciona tanto, eu
recebi uma proposta muito top para trabalhar na Wine, estando só há 6 meses como júnior. E aí eu assumi o cargo de pleno e praticamente dobraram o meu salário. Essa experiência me mostrou o real poder de entender como me apresentar o meu trabalho, como que eu ia montar o meu perfil de programador, e apesar de todo o tempo que eu gastei para aprender a como atrair os recrutadores, o meu método realmente funcionava. Mas aí me surgiu uma dúvida. Cara, será que isso funciona só para mim ou será que funciona para qualquer programador que aplicar esse mesmo método? Querendo encontrar essa resposta, eu comecei a ajudar alguns amigos e logo percebi que eles começaram a ser notados pelo mercado. Eles também receberam várias oportunidades. Caraca, isso funciona mesmo. Esse foi o início de uma jornada muito gratificante para mim. Desde então, eu tive a chance de ajudar centenas de programadores a alavancarem suas carreiras, tendo sido até convidado para dar palestras sobre o assunto. Essa experiência me inspirou a seguir para o próximo nível na minha carreira e começar a explorar essas oportunidades internacionais, que era o meu objetivo inicial. Apesar de gostar da empresa atual, eu queria uma vaga gringa. E aí, de novo, eu comecei a aplicar no meu perfil profissional todo aquele passo a passo que eu tinha descoberto. Mas agora eu queria ser mais atraentes para os recrutadores internacionais. Eu refiz toda a estratégia anterior seguindo o passo a passo e aí, adivinha? Não demorou muito, as vagas de fora começaram a aparecer. Eu comecei a receber oportunidades que todo programador sonha e depois de 1 ano e meio trabalhando como pleno, fazendo aproximadamente 80 entrevistas internacionais, eu consegui a minha tão sonhada vaga no exterior, ganhando em dólar. E cara, depois de ter alcançado esse resultado, eu tive mais uma vez a certeza de que esse método realmente funcionava e esse mesmo método poderia ajudar qualquer programador que sonha em conquistar uma vaga remota do exterior, ganhando uma média de $5.000 por mês sem precisar passar pelo que eu passei, sem precisar passar por 80 entrevistas internacionais. Cara, eu percebi que eu poderia encurtar muito a jornada de qualquer programador rumo à vaga gringa. Hoje, muitos profissionais de RH, tanto do Brasil quanto de outros países, frequentemente me procuram pedindo indicações e se queixam de não conseguirem encontrar candidatos adequados para preencher essas vagas em aberto. O mercado está precisando de bons profissionais, sejam eles júnior, pleno ou sênior. Cara, tem vaga para todos os níveis e muita vaga. Literalmente é um oceano de vaga. Só que eu percebi que essa informação é pouquíssimo divulgada. E como tantos recrutadores me procuravam, eu entendi que esse conhecimento ele poderia servir como ponte entre os recrutadores em busca de talentos e os candidatos em busca de uma oportunidade. Mas para que isso acontecesse, esses programadores precisam ser visíveis para os recrutadores. E foi aí que surgiu a ideia. Se eu, Lucas, aplicando a metodologia certa, conseguir sair do zero e conquistar minha vaga internacional em pouco tempo de carreira, cara, com certeza ela pode ajudar outros programadores a ingressarem no mercado e alcançarem oportunidades internacionais, exatamente como aconteceu comigo. Além disso, a informação sobre o algoritmo do LinkedIn, principalmente para o pessoal de TI, é muito restrito. A gente consegue achar vários canais nas redes sociais ensinando como crescer e ter sucesso no Instagram, no Facebook, TikTok, mas quase nada se fala sobre o algoritmo da maior rede profissional do mundo, onde você tem milhares de empresas querendo contratar, mas elas não encontram os candidatos. E quando a gente encontra alguém disposto a ensinar ou oferecer esse tipo de informação na área, geralmente é alguma coisa cara. Por exemplo, eu fui consultar quanto custa uma consultoria empresarial de LinkedIn e eu quase caí para trás. Cara, você sabe qual que é o valor médio de um workshop de LinkedIn para uma empresa? 10 a 20 mil reais por dia de consultoria. Tem também alguns cursos mais acessíveis, só que eles oferecem informações totalmente generalizadas que todo mundo já sabe. Como, por exemplo, você tem que ter o perfil completo, ou você tem que deixar o seu perfil profissional atualizado. Cara, essas dicas todo mundo já sabe. Não foge do óbvio, chega a ser piada. E se liga no que eu vou te falar, literalmente é uma bomba. A maioria dos profissionais que sabem como o algoritmo da rede funciona, pensam que se não mostrarem o pote de ouro para os programadores aqui do Brasil, o mercado internacional vai sempre faltar profissionais. O que isso significa? Que vai gerar escassez. E com essa escassez, eles pensam que as vagas vão sempre estar disponíveis para eles. Só que esse tipo de pensamento destrói a nossa relação com o mercado.
mercado do exterior. E eu vou te explicar o porquê. Com menos brasileiros trabalhando lá para fora, menor é a nossa visibilidade, menor é o nosso reconhecimento e, consequentemente, menos propostas chegam e menores salários são ofertados, porque a gente não consegue mostrar o nosso trabalho. O meu objetivo aqui é sobre propósito. E eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ser milhares lá fora. E esse é o meu maior sonho, principalmente. É exatamente por isso que eu faço todo esse projeto da Semana Dev na Gringa. Com o maior número de devs lá fora, o mercado internacional vai voltar os olhos inteiramente para o Brasil, oferecendo cada vez mais vagas com maiores e melhores salários, e você vai estar nesse barco comigo. E programador, eu vou te contar mais um segredo. O mercado do exterior tá começando a abrir os olhos pra gente. Cara, eles amam o trabalho do brasileiro, porque além do nosso conhecimento, a gente tem principalmente habilidades que o estrangeiro não tem, como por exemplo, conseguir se comunicar, comunicação, trabalhar em equipe, saber receber feedbacks, saber dar feedbacks. E as empresas do exterior, elas estão desesperadas por profissionais assim. São as famosas soft skills que normalmente nós brasileiros temos muito mais do que a galera lá da gringa. Isso conta muito ponto pra gente. Eu quis contar a minha história pra você ver que a jornada não foi fácil. E talvez hoje você esteja passando pelas mesmas dificuldades que eu passei lá atrás. Não recebe proposta, não é valorizado, não é reconhecido, tem medo de ser o próximo da lista do layoff da sua empresa, ou principalmente já tá desempregado. Cara, a síndrome do impostor é a sua companheira. Enfim, eu quero dizer que eu entendo o que você tá passando. Eu sei como pode parecer difícil dar o primeiro passo e começar. Mas assim como eu sei da sua dor, também sei que esse método pode te levar no mercado internacional. Ele pode te ajudar a ganhar $5.000 por mês trabalhando remotamente aqui do Brasil. Por isso, agora eu quero te mostrar o tanto de oportunidade que está disponível para você, programador. Uma vez eu ouvi uma história que me inspirou muito e me fez entender muita coisa. Um homem, ele foi ao médico porque não estava enxergando direito. Depois de alguns exames, o médico entregou para ele um par de óculos. E aí, quando o homem colocou esses óculos, ele ficou totalmente espantado. Ele estava finalmente enxergando o mundo com clareza. Ele enxergava perfeito. Tudo que estava embaçado e escuro antes, agora estava absurdamente claro. Chegando em casa, o homem contou a história para sua mulher. Ela ficou encantada e principalmente pediu para experimentar os óculos dele. Mas quando ela colocou os óculos, cara, não aconteceu nada. Ela chamou o marido dela de maluco, falou que aquilo só podia ser invenção na cabeça dele, que os óculos eles não tinham nada demais e no fundo a única pessoa que podia enxergar a diferença era ele, porque os óculos o faziam enxergar aquilo que ele precisava. Essa analogia é o que vai acontecer com você depois da Semana Dev na Gringa. Você que está aqui vai descobrir muita coisa nova, muita oportunidade, coisas diferentes do que a maioria anda fazendo por aí para conseguir a vaga no exterior. E quando você for contar para as pessoas mais próximas de você, elas vão te chamar de doido, de maluco, vão colocar água na sua cerveja, vão dizer que é picaretagem, onde já se viu ganhar um salário desses. Cara, isso é impossível. Eu não consigo nem a vaga aqui no Brasil, imagina na gringa. Vão dizer que a programação não é Disney. Enfim, as críticas, elas consequentemente vão chegar e você precisa estar preparado. Programador, eu não escapei das críticas e provavelmente você também não vai escapar. Por isso, eu te recomendo que você chame as pessoas mais importantes para assistir esse evento com você. Assim, vocês vão estar vendo a mesma oportunidade e aí essa pessoa vai te ajudar nessa jornada e vai te apoiar até a sua vaga no exterior. Dessa forma, todo mundo vai colocar os mesmos óculos que você e aí vai entender com clareza todo o conteúdo que você vai receber. E se você quer alavancar a sua carreira e chegar no mercado internacional, a primeira coisa que você deve saber é que isso é uma jornada, é uma maratona e não um sprint de 100 metros. Até porque eu quero que você não só chegue no mercado internacional, mas que você se mantenha no radar dessas empresas. Não adianta nada você chegar, ser contratado, ficar 3 meses e depois não receber mais proposta alguma e ter que voltar a trabalhar para uma empresa aqui do Brasil, ganhando pouco e pensando principalmente como que a experiência foi boa, mas que você deu sorte. Uma das primeiras vantagens que a gente percebe de forma clara é a alta demanda de vagas no exterior para programadores, sejam eles júnior, pleno ou sênior. Mas o mercado ele tem pouca oferta de programadores, parece mentira, mas ele está sedento pelo seu trabalho. Todo santo dia eu recebo propostas de empresas estrangeiras
estrangeiras ou recrutadores que entram em contato comigo procurando possíveis indicações para suprir essa falta de profissionais. E uma das coisas que deixou o mercado internacional sedento por brasileiros foi a crise econômica que a pandemia do coronavírus deixou. Com o aumento do trabalho remoto, as empresas estão cortando os altos salários e então pagar $5.000 por mês para um programador brasileiro, cara, é totalmente favorável para as empresas do exterior, porque isso está muito abaixo da faixa salarial de alguém que realmente trabalha e mora lá fora, porque o custo de vida lá fora é muito mais alto do que o daqui do Brasil. Levando em conta a conversão da moeda, a gente ganha 2 vezes mais do que um sênior com bons anos de experiência aqui do Brasil. Além disso, a habilidade de comunicação é muito valorizada no mercado internacional. E os programadores brasileiros são conhecidos por serem pessoas altamente comunicativas e extrovertidas, o que pode ajudar na produtividade com os colegas da equipe e resolver os problemas de uma forma muito mais eficiente. É muito difícil um programador de outro país, com os costumes e outra cultura, ter esse tipo de habilidade que a gente chama de jeitinho brasileiro. E isso torna os programadores brasileiros ainda mais atraentes para as empresas de fora. Tanto é que quando vem algum gringo aqui pro Brasil, eles são bem mais na deles, bem mais fechados. São frios e principalmente não entendem muitas brincadeiras. Eu tô mentindo? A galera é fria mesmo, imagina trabalhando. Então pensa comigo, a empresa tá pagando $5.000 por mês para um programador que, além de fazer o seu trabalho, vai facilitar o processo de comunicação entre toda a equipe. Que empresa que não quer uma pessoa assim no seu time? Cara, independente da senioridade. E para nós, programadores, é um excelente negócio, porque convertendo esse valor, a gente está falando de um salário de R$25.000 aqui no Brasil, um salário topo de carreira. Outra vantagem é a disposição dos programadores brasileiros de fazer o over delivery, ou seja, se esforçar além do que é esperado para garantir o sucesso do projeto. Essa atitude é muito valorizada pelas empresas e pode fazer a diferença na hora de conseguir um trabalho no exterior. As empresas do mercado internacional valorizam muito a ética de trabalho e a disposição dos programadores brasileiros. E cara, quando eu falo que o mercado da gringa é um oceano de oportunidades, é pelo alto número de vagas ofertadas, mas poucos programadores estão tendo acesso a esse tipo de oportunidade. E os que sabem da oportunidade de trabalhar para uma empresa gringa normalmente não se candidatam, porque, primeiro, a grande maioria acha que tem que falar um inglês fluente. E deixa eu te contar uma coisa, mesmo que você seja o Eminem do inglês, não vai fazer muita diferença. Dentro de uma empresa existe uma gama de termos e gírias que você só vai aprender com o tempo e com a prática. É impossível entrar de cara e achar que vai ser mil maravilhas. Até porque se você se acha super confiante, você logo encontra atrito, porque não tem a humildade de ouvir e principalmente analisar o que o time ou o seu supervisor está falando para você. Então é muito melhor você ter uma conversação básica e ir aprendendo dentro da própria vaga de emprego. E para te provar isso, se liga no relato do Matheus, que conseguiu a vaga na gringa e vive essa realidade hoje. Espera é só o suficiente para você poder falar, tipo, tô fazendo essa peça, tô com esse problema, preciso de tal coisa. Você tendo, você sabendo conversar essas coisas, tipo, preciso disso, quero isso e tô fazendo isso, já tá bom. Ninguém vai querer que você fique, sei lá, recitando Shakespeare no negócio. É bem básico, assim. Se tiver um intermediário, se você consegue dar uma conversinha já, mas passar a informação correta, já tá bom. 2. Os programadores pensam que precisam trocar de país para atuarem no mercado internacional. Isso também é um mito. As empresas gostam muito do trabalho remoto. E com o avanço da tecnologia, fica cada vez mais fácil conciliar uma equipe de forma remota. Mas, se você quiser também, tem a opção de negociar com a empresa sua ida para o país, seja por temporada ou principalmente definitivo. 3. Poucos brasileiros estão se candidatando para o mercado internacional porque acham que tem que ter muitos anos de experiência como programador. Sim, você tem que ter experiência, mas não necessariamente deve ser contado em anos. Todos os projetos pessoais que você criou ou que participou e tem como provar, cara, já contam na sua bagagem de experiência. A empresa, ela quer alguém que solucione um problema, não alguém que tenha anos ali na CLT. 4. Por último e o mais grave
grave que eu acredito, que a galera até pode tentar uma vaga no exterior, mas perde essa oportunidade porque não sabe se portar em uma entrevista. Sim, a entrevista em si, ela é mais importante. Programador, receber propostas é o mais fácil. Se você aplicar tudo que eu vou te passar nas 3 aulas da semana Dev na Gringa, seguindo a risca, você já vai sair daqui com uma proposta. Mas se na hora da entrevista você não souber se vender, não souber como se mostrar para a empresa que você é a pessoa certa, que vai solucionar o problema da empresa, cara, já era, você vai ficar pelo caminho. Entenda uma coisa, é massa receber proposta, mas proposta não paga boleto. O seu salário em dólar é o que vai pagar os seus boletos. Tem uma coisa que eu preciso que você preste muita atenção. Anota isso que eu vou falar em um papel e cola isso do lado da sua cama se for preciso, para que você acorde todos os dias e veja ali do seu lado. Não é porque você não está recebendo proposta que o mercado de programação não tem vaga. O mercado de programação no exterior está explodindo de oferta, só que infelizmente poucos programadores estão suprindo essas vagas, porque não tem um LinkedIn alinhado de uma forma correta. Não é a sua capacidade, não é o seu inglês, não é por você estar em outro país. Você só não aprendeu como estruturar o LinkedIn da forma correta. Você não sabe como hackear o algoritmo do LinkedIn a seu favor. E os programadores que recebem propostas acabam se ferrando na entrevista, porque não se preparam com as perguntas que mais caem, porque não estudam como funciona todo o processo de entrevista, por não saber se portar, por não entender a cabeça de um recrutador. E aí acaba se prejudicando porque não demonstra ser o candidato certo para pegar aquela vaga. E cara, seja sincero comigo e com você mesmo. Você já paralisou, já travou por causa de algum desses medos que eu acabei de falar aqui? Se sim, eu tenho um conselho para você. Cara, bota a fralda e vai. Vai com medo mesmo. E essa expressão, ela não é vergonha nenhuma, tá? Eu também tive que botar minha fralda e eu tive que ir com medo mesmo. E no meio do caminho eu percebi que o medo nada mais é do que a minha cabeça contando desculpinhas pra mim mesmo e me sabotando no meio do caminho. Programador, nós precisamos de mais gente trabalhando para empresas do exterior. E isso não é só porque eu, o Lucas, tô falando. Mas se isso acontecer, todos nós teremos muito mais benefícios. Como eu falei anteriormente, com mais brasileiros trabalhando para fora, maior e melhor vai ficar a nossa visibilidade e muito mais vagas surgirão. É inevitável, aqui é um ganha-ganha. O mercado ganha com o nosso trabalho e nós ganhamos em dólar, euro ou libra, sacou? E eu te falo, Dev, se permite ousar. A nossa classe precisa disso, sua família precisa disso, os seus sonhos precisam disso, você precisa disso principalmente. Cara, bora fazer acontecer. E cara, eu sei que eu te mostrei provas suficientes para você entender o tamanho da oportunidade que você tá perdendo, mas eu não quero que você apenas acredite no que eu te mostrei. Eu quero que você veja isso pessoalmente, encontre isso. E por isso eu quero te propor um dever de casa para você ver com seus próprios olhos a quantidade de vagas que existem que não são preenchidas. Eu te convido a fazer uma pesquisa e nessa pesquisa eu vou te mostrar o passo a passo para você buscar oportunidades dentro da sua tecnologia. E bom, primeiro eu quero que você abra o seu LinkedIn e venha aqui na aba de vagas. Você vai fazer o seguinte tipo de busca aqui, tá? Vai clicar aqui em cima em cargo, competência ou vaga, aqui você vai fazer o seguinte, vai colocar a sua tecnologia, vamos supor que eu trabalho com Angular e vai dar um Enter, só que vai colocar ela entre aspas. Aqui você vai ver que vai surgir uma cacetada de vagas aqui com Angular no título, 303 resultados. É muito diferente eu só vir aqui e colocar Angular sem as aspas. Olha a diferença do número de resultados, beleza? Então a gente vai fazer um filtro exatamente filtrando os títulos. Você vai colocar Angular aqui e você vai colocar End e a sua senioridade, pode ser Júnior aqui, por exemplo, e vai colocar pesquisar. Achamos 4 resultados com Angular e Júnior e a gente pode até fazer um filtro um pouco mais aberto. Não achou muito com Júnior, a gente pode vir aqui and not Senior. Vamos filtrar, achamos vagas aqui que tem Angular, mas não tem Senior.
poxa, a gente viu aqui que tem SR aqui no título. Também não quero vaga com SR. Ele vai tirar. E aí você vai conseguindo filtrar. Ah, não quero vaga de Tech Lead. Faz a mesma coisa. And not lead. E você pode fazer isso para qualquer tecnologia, independente da tecnologia que você trabalhe, tá? O importante daqui é você conseguir atrair e dar uma olhada nas vagas que tem menos concorrência, beleza? Porque é muito melhor você filtrar 261 vagas do que você olhar 3.000 vagas uma por uma, excluindo as que não servem para você. Isso te poupa muito tempo e você faz um esforço muito mais assertivo nas vagas que você realmente se candidatariam. Então você vai ver aqui, por exemplo, muita vaga que está postada há muito tempo, que não tem candidatura, ou seja, que ficou lá para baixo da lista e as pessoas acabaram não vendo e você consegue aproveitar essa oportunidade. E aí você consegue filtrar por end ou end not e ir filtrando as vagas que servem para você. Outra coisa que você pode fazer, e que na minha opinião é a mais assertiva que você pode fazer, o tipo de busca mais assertiva, é você filtrar pelas publicações, beleza? Então a gente vai vir aqui, vai filtrar por oportunidade and a sua tecnologia Angular e dar um enter. Aqui a gente vai filtrar por publicações. E aí, nesses filtros de publicações, a gente vai trazer todos os posts que tem oportunidade e Angular no corpo do post. E aqui você vai encontrar muita vaga desse tipo aqui, ó. Que tem as vagas, mas tem 4 comentários, tem pouquíssima concorrência. Ó, oportunidade, 35 compartilhamentos, nenhum comentário, até porque os comentários aqui estão desativados, né? Mas tem bastante vaga aqui. E aí, poxa, achei a vaga para mim, achei uma vaga que eu consigo me candidatar. Vem aqui, adiciona o recrutador, se conecta com ele e manda uma mensagem. Pergunta se a vaga está aberta, se você consegue participar daquele processo seletivo ainda, tá? Não se apegue muito à questão de data, a vaga está aberta há 5 meses, há 3 meses, há 4 meses. Muitas dessas vagas estão abertas esse tempo todo e não foram preenchidas ainda. Então você consegue sim se candidatar. Você pode fazer a mesma coisa do filtro de vagas aqui, você consegue colocar end Júnior, por exemplo, e aí você consegue filtrar as vagas que tem Júnior aqui no título, e a mesma coisa para trainee, para estágio. Você pode vir aqui, colocar estágio, trainee e ir vendo as vagas que realmente cabem aqui para você, beleza? Como também você pode colocar aqui and not senior para filtrar umas vagas com uma abertura um pouco maior. Se você quer oportunidades aqui de fora, no Brasil você pode filtrar tanto por oportunidade quanto por vaga, e fora você pode fazer o seguinte, você vai colocar aqui hiring and a sua tecnologia and Latam. Por quê? Hiring de contratando Angular, que vamos supor, por exemplo, é a minha tecnologia, e Latam de Latin America. Por que Latam? Porque aqui a gente quer atrair as vagas que realmente contratariam brasileiros. Então Latam significa América Latina, vagas abertas para América Latina. Então as vagas de fora, elas têm essa palavra-chave para mostrar que são vagas que os brasileiros, por exemplo, podem concorrer. Então você vai ver aqui uma cacetada de vagas que você pode se candidatar por ser brasileiro. E aí você pode fazer o mesmo filtro por senioridade, colocar aqui and not senior, ou and junior, ou and trainee, e aí você vai filtrando as vagas realmente que são para você, e você consegue cavar a melhor oportunidade possível para você. Isso funciona independente da sua tecnologia, independente ali da sua stack. É só você ir colocando um pouco mais de palavras-chave, bota palavras-chave, tira palavras-chave, mas sempre vai filtrando os posts e vai dando uma olhada nos posts, que eu tenho certeza que você vai achar a sua oportunidade ideal. Depois que você fizer essa pesquisa, eu gostaria que você comentasse lá na nossa comunidade qual é a tecnologia que você atua e se você encontrou vaga para essa tecnologia. Porque na nossa aula de aprofundamento, eu vou pegar algumas tecnologias postadas lá na nossa comunidade pra gente fazer essa busca juntos, ao vivo comigo. Como eu já disse, o meu maior objetivo na Semana Dev na Gringa é que você encontre uma vaga. Por isso eu preciso que você participe ativamente na Semana Dev na Gringa. E já te dando um spoiler aqui, na segunda aula você vai aprender como fazer os recrutadores correrem atrás de você. Não é você que procura as vagas vão bater na sua porta. Então, programador, bora fazer um resumão do que a gente viu na aula de hoje, só pra gente ter certeza que nada vai passar batido. Para conquistar uma vaga no exterior, trabalhando remotamente do Brasil e ganhando $5.000 por mês, não é uma questão de mágica. Existe um passo a passo e existe um método para se atingir esse objetivo. Não é apenas conquistar uma vaga no exterior. Você tem que ter condições para continuar nessa vaga e alavancar
cada vez mais a sua carreira. De nada adianta você fazer o processo e deixar a oportunidade escapar. E aí te obriga a retornar para o mercado do Brasil, recebendo um salário muito menor do que aquele que você realmente merece. Existe um oceano de oportunidades esperando por programadores brasileiros e é nosso dever suprir essa demanda. Quanto mais programadores trabalhando no exterior, maior vai ser a nossa visibilidade e mais empresas vão querer nos contratar, gerando concorrência e oferecendo maiores salários. Apesar de você achar que o mercado tá saturado e que não tem vaga, isso não é verdade. É você que não tá sabendo como hackear o algoritmo do LinkedIn, porque claramente os olhares das empresas de fora estão voltados aqui pro Brasil e pagar um salário de $5.000 por mês é extremamente atrativo para as empresas. E aí quando a gente converte esse salário aqui pro Brasil, a gente tá falando de um salário topo de carreira, ou seja, R$25.000 por mês. Os programadores brasileiros são extremamente visados pela sua capacidade de comunicação e habilidade de trabalhar em equipe, as famosas soft skills. Além da gente ter a fama do over delivery, que é o entregar a mais, e isso nos dá muitos pontos com as empresas estrangeiras. Poucos programadores sabem realmente saber usar o LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores da gringa. E os poucos que sabem normalmente não se candidatam porque simplesmente acham que tem que ter inglês fluente, tem que mudar de país, pensam que tem que ter anos de trabalho em uma empresa brasileira e, como a gente falou anteriormente, isso não é verdade. E por último, e na minha opinião, o maior de todos os problemas, os programadores eles não sabem como se portar em uma entrevista na gringa com o recrutador ou com a empresa. Eles literalmente não sabem se vender e acabam perdendo uma oportunidade absurda de ter liberdade de tempo, dinheiro, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Programador, agora eu gostaria de te convidar para um desafio que eu dei o nome de DevPro, e esse desafio é um presente meu para você. Como assim, Lucas? Como que um desafio ele pode ser um presente? Calma, que eu já vou te contar todos os detalhes e eu tenho certeza que você vai curtir. O desafio DevPro ele funciona assim: se você clicar no botão aqui embaixo ou no link lá na comunidade do Telegram, você vai encontrar um formulário do desafio. Depois que você responder todo o desafio, você vai encontrar um link com uma aula bônus onde eu explico mais a fundo essa questão de busca ativa, e aí eu disponibilizo uma das principais queries para você encontrar a sua primeira oportunidade na gringa. Esse é o primeiro presente. O segundo, quem responder as 3 etapas do desafio, além de ter acesso a 3 aulas bônus, uma em cada etapa do desafio, ao final da semana Dev na Gringa tá concorrendo a uma bolsa de 50% e um presente absurdamente maneiro que eu vou enviar para sua casa. E por último, eu tenho outra surpresa. Vai rolar certificado para toda a galera. Quem participar das 3 aulas da semana Dev na Gringa, assistir todas as aulas, participar do desafio DevPro, no final vai poder solicitar o certificado. E bom, agora que você já viu toda essa gama de oportunidades e sabe que também pode conquistar a sua vaga do exterior ganhando $5.000 por mês e trabalhando remotamente aqui do Brasil, você tá preparado para a nossa segunda aula da semana Dev na Gringa. Nela você vai aprender como os recrutadores vão vir até você, ou seja, você não vai correr mais atrás de recrutador. É o recrutador vindo no seu inbox e oferecendo vagas. Literalmente a gente vai fazer o seu perfil do LinkedIn se tornar um imã de recrutadores. E por que isso é importante? No momento que você tem recrutadores chegando no seu inbox, você se torna muito mais desejado. E aí quando você passa a ser desejado, é você quem começa a escolher as oportunidades. E para você entender o poder dessa segunda aula, se liga nesse relato que eu recebi da Márcia depois de ter consumido e aplicado o conteúdo que eu vou te ensinar na aula 2. Também queria falar pra você que essa semana, assim, nossa, abriu a porteira, sabe? Essa semana eu fiz 4 hoje eu tenho mais uma, na verdade, mas durante a semana eu fiz 4 entrevistas. Na segunda fiz uma, terça fiz outra, ontem eu fiz mais uma e hoje tem uma entrevista com uma recrutadora no Mercado Livre. Programador, eu tenho certeza que a aula 2 vai explodir a sua cabeça
como a própria Márcia falou, a gente vai abrir as porteiras e fazer o seu perfil ser um imã de recrutadores. E eu quero te ver decolar até a sua vaga gringa. Programador, bota a fralda e vai. Você agora faz parte do meu sonho de fazer 1000 desenvolvedores pegarem a vaga gringa. E ó, clica aqui embaixo, entra lá na comunidade e posta a sua linguagem, que na aula de aprofundamento a gente vai com tudo buscar essas vagas. Caso você esteja com alguma dúvida em relação a essa aula, cara, pode comentar lá na comunidade também. Assim que possível, eu mesmo vou lá te responder pessoalmente. Ah, e lembra também de me seguir lá no YouTube e no Instagram, é @LucasSiqueiraDev. Você vai encontrar muito mais conteúdo que vai te ajudar a pegar a sua vaga gringa. Muito obrigado pela participação de hoje e a gente se vê na aula 2. Até mais.